Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor de todo o seu coração? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Amados, eu gostaria que você nessa manhã abrisse a sua Bíblia aqui em Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias 11, versículo 4. Glória a Deus. Sabemos quem o Senhor é. Vamos começar a aprender nessa manhã algumas coisas com o Senhor, né? Algumas tão importantes revelações do Senhor. Oséias 11, versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos atraiu com cordas humanas, tá certo? Com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então nessa manhã a primeira coisa que a gente vai fazer, coloque a sua Bíblia sobre sua poltrona. Agora eu quero pedir aos homens que sejam essas cordas de amor, cordas humanas, estão dizendo. Então está falando de você, de mim. Marido, abraça aí a sua esposa com essas cordas fortes que são. Fica de frente um com o outro. Fica de frente um com o outro. Aí a esposa sela essas cordas e abraça seu esposo. A Bíblia diz que o Senhor quer tirar o jugo, esse jugo, esse peso, essa opressão, esse medo, essa insegurança. Nessa manhã é manhã de libertação. Permita o Senhor usar você, marido, como um porto seguro, como um libertador. A Bíblia diz que Deus usou cordas humanas, cordas humanas, cordas humanas. Ramando requias torremana. Amado Espírito de Deus, começa a agir. Senhor, se há casais aqui no nosso meio que estão, meu Deus, passando por momentos árduos no relacionamento conjugal, Senhor, começa nesse momento o teu poder agir através dessas cordas humanas. Atua, Espírito de Deus, de maneira extraordinária, poderosa, libertando agora, Senhor, meu Deus, removendo, Senhor Jesus, toda a insegurança, removendo o medo, removendo, Senhor Jesus, a solidão. Sim, meu Deus, por mais que estejam casados, por mais que estejam, Senhor, vivendo debaixo de um telhado, mas estão em solidão, Senhor, nesta manhã o Senhor diz que o Senhor atrai a cada um de nós com cordas humanas, trazendo-nos para os teus braços e braços de amor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Mulher, seja liberta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Homem, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra agora, destrói, Senhor Jesus Cristo, essas barreiras. Senhor, vem com a tua graça, com a tua benevolência, faz essa obra maravilhosa em nosso meio. Gera, Senhor, famílias sacerdotais, famílias que manifestam a tua glória. A palavra diz que toda família toma o teu nome, Senhor Jesus, e benditas são as famílias, felizes são a família. Nós chamamos, amado Espírito de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, esse milagre em nome de Jesus. Espírito Santo, trazendo a memória desse casal,
o propósito total da união deles, o propósito, Senhor, desse casamento, o propósito, Senhor, bem claro e definido, que o projeto família é teu. Senhor Jesus, lembra-te das tuas palavras. E no princípio criou o Senhor, macho e fêmea os criou. E disse: o homem deixará a sua casa e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Senhor, já não são dois, mas são um, que estão unidos nesse grande mistério que o Senhor gerou. Porque, Senhor Jesus, o leito seja sem mácula, mais santo, o casamento mais honrado de todos. E nessa manhã, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a cada um desses casais, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu gostaria de pedir a você, se você pode, você fica livre, mas se você pode se assentar mais à frente, seria muito bom, porque nós vamos ter algumas gincanas. Mas eu gostaria que você fizesse isso na liberdade. Você já está em pé mesmo? Enquanto eu preciso nessa manhã que você entenda que nós somos cordas. Nós somos cordas. E se eu pegar um fiozinho só aqui, é tão fácil para mim arrebentar, né? Eu gostaria de pedir se tem algum homem, alguma mulher que consegue arrebentar essa corda nas mãos. Nas mãos. Só na sua força. Eu acredito que eu posso dizer que é impossível arrebentar essa corda. É impossível. Por que nós estamos tendo essa aula nessa manhã, esse ensinamento do Senhor? Você se lembra que Miqueias, ele era um trabalhador rural. E Deus está ensinando o povo de Israel. E se você ler Oséias, talvez seja um dos profetas mais difíceis para a gente entender tudo. Porque Deus fala para ele era solteiro, para ele ir casar. E Deus fala: só que eu vou usar o seu casamento como um exemplo para toda a nação de Israel. E o problema é que Israel nunca entendeu o que está escrito no livro de Malaquias. Por que o Senhor tomou um só casal para gerar toda a humanidade? Deus poderia, num estralo, gerar milhares de pessoas. Mas Deus, esperando que nós fôssemos piedosos, sim ou não? Está lá em Malaquias. Porque uma só semente, um casal. A piedade é aquela pessoa que tem um zelo extraordinário pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus. Então, nessa manhã, traga a tua memória. Teu casamento não é uma inventação sua. Seu casamento não é uma inventação da igreja, mas é um projeto de Deus. E eu gostaria de pedir a você, para mim poder continuar, eu posso usar o celular, porque nós tivemos alguns problemas, tivemos que trocar o computador aqui, e o computador que eu uso, ele tem debaixo dele um tipo de pezinho com borracha, então ele não escorregaria aqui. E o outro que está aqui, ele não tem, ele vai cair. E eu não posso tirar essa parte aqui, porque ela é colada. Posso usar o celular como eu expliquei aquele dia, num caso emergencial. Pode ser? Tá certo? Então dá licença, porque aí a gente transferiu para cá, para mim não perder nenhum dos tópicos tão importantes nesta manhã. Irmãos, primeira coisa que eu gostaria que você nessa manhã, ao pensar numa corda, para que ela serve? Para que serviria uma corda? Amarrar. Amarrar o quê? As mudanças que o Dimas faz. Olha bem, nessa daí eu não pensei a semana inteira. Vamos lá. Tá vendo? Irmão, seja observador. Para que serve a corda?
para proteger os móveis numa mudança. E quantas vezes a gente quer fazer mudança num casamento e não usa as cordas? E vai só fazendo as mudanças. A hora que você chegar lá do outro lado, como é que está, Dimas, da cidade? Aí seu casamento quebrou tudo porque faltou as cordas. Você já parou para pensar, não, eu quero fazer essa mudança no meu casamento e nós vamos embora. Vamos lá, segunda utilidade da corda. Laçar boi! Eita! Você podia ter usado outra coisa. E aí, mulher? Como é que tá a corda aí que você está laçando o boi aí? Eu vi, Keila. Eu vi. E aí? Como que isso... Irmão, você já viu coisa mais linda? Ó, coisa mais linda. O boi é mansinho quando ele é amansado. É ou não é, Joaquim? Amansou o boi, meu filho. Com esse lacinho aqui, ó. Com essa cordinha fininha. Você puxa o boi para onde? Ele? Ó, conduz ele para lá, para cá. Mas antes ele foi amã. Como é que está aí a mansidão no teu marido? Porque um dia eu falei para um homem, né, para um esposo. A mulher dele é crente, ele não é. Eu falei, olha, você não é inteligente. Por quê? Porque se fosse um homem inteligente, rapaz, você ia para dentro da Bíblia. E você teria um casamento tremendo. Falei para ele, porque ele não sabe os direitos dele dentro da Bíblia. Ele não conhece os direitos que Deus lhe deu e Deus não pode negar os direitos que ele próprio deu. Agora a mulher trazendo para você, se o seu marido é aquele boi brabo, você tem aquele boi brabo, você tem, e que não tem cerca que segura ele. O que você tem que fazer? Deixa eu amansar esse boi. Deixa eu amansar esse boi. E vou com a cordinha só, ó. Pastor, mas essa mansidão que eu estou falando, vem comigo. Lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha que coisa. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Mulher, leva teu esposo para o encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo gerar nele a nova vida. Ele realmente ser um crente, um homem convertido. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Deus está falando de cordas. Cordas humanas. Ó, você vai conduzir o teu marido para onde quer que ele vai ficar mansinho, mansinho, se ele for um verdadeiro crente, cristão. A própria Bíblia está dizendo que o Espírito Santo vai gerar dentro dele a mansidão. Agora, o que mais que serve uma corda? Oi? Amarrar cavalo, cabresto. Olha, vocês estão chegando aonde que a Bíblia vai chegar, hein? Vocês sabem que a Bíblia está falando tudo isso daí, ó. A Bíblia está falando o que vocês estão falando. Irmãos, estamos falando de segurar, não é? O que mais? Oi? Fortalecer o casamento. É exatamente isso. Vocês lembram que a corda tem que ser forte. Forte. Nessa manhã, o que mais que você se lembra que uma corda pode ser usada? Ó, eu vou dar alguns exemplos para ajudar vocês. Vocês se lembram lá de Isaías? Quando diz assim, alarga as tuas tendas.
E aí diz para você esticar bem as cordas. Vamos trazer na nossa memória, aqui é usado o circo, né? Mas naquela época da Bíblia, a maioria das casas era uma tenda. E você já imaginou as cordas, está falando da casa. Você usar as cordas e esticá-las. Isso fala da saúde que a corda deve ter, do estado que ela deve estar. A Bíblia diz para nós termos as mãos santas, e a Bíblia fala da direita, da destra de Deus. Irmão, coisas tremendas. Teu braço são umas cordas. E como que está a força dessa corda? Nós vamos tratar disso. Nós usamos, como falamos aqui, para levar animais, atrelar bois, cavalos e outras coisas. Os bois eram atrelados aos arados para abrir, você está entendendo? Ali, a terra. E eles eram conduzidos pelas cordas de uma certa maneira. Nós precisamos observar, irmãos, que muitas vezes nossas casas estão saindo do rumo, a convivência do casal por falta desses entendimentos. A Bíblia diz que para amarrar os arcos das flechas, olha bem, as cordas eram usadas para amarrar os arcos das flechas. E você se esquece que lá no salmista se fala muito sobre flecha, que feliz é o homem que tem muita flecha, muitos filhos. Agora, como que ele vai saber usar se ele não tiver as cordas no arco? Ou se a corda não aguentar a hora que for para lançar? Glória a Deus pelas repetições. E aí, você sabia do seguinte, que a corda era usada para medir chão? Quantas mulheres aqui sabem a medida da paciência do seu marido? Quem sabe até onde pode ir? Irmão, preste atenção com o negócio aqui. O negócio vai chegar num momento aqui que vocês vão entender. Se você não usar a corda para medir a paciência e você saber controlar o negócio, marido, até onde vai a resistência da sua mulher para o casamento não estourar? Porque aqui eu quero trazer à tua memória que um certo dia, Jesus precisou usar as cordas, um tipo de cordas, formou um tipo de chicote e saiu descendo em todo mundo, expulsando. Se nós não sabermos medir, e tudo isso está na Bíblia, por quê? Você acha que está ali para pegar? Ali Jesus manifestou através daquele chicote uma revolta. Isso tudo que nós estamos falando é o dia a dia nosso, do nosso casamento. Você quer ver? Você sabia que a corda ali também, e aqui entra uma coisa, irmão, que todos nós nos esquecemos. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com a saúde do corpo físico seu e meu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos realmente uma corda. Você está cansado de ir lá no cemitério no dia do velório de pessoas. E você está cansado de ler lá que o espírito volta a Deus e o corpo ao pó. Só que nessa mesma passagem está dizendo que antes do espírito voltar a Deus e o corpo voltar à terra, dá uma lidinha em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Olha o que acontece. Eclesiastes 12, 6. Alguém lê para nós rapidinho? Meu Deus, eu comecei 10 minutos mais cedo ainda com a oração. E olha, onde é que nós já estamos no horário? E eu ainda nem saí da questão da corda ainda.
Eclesiastes 12, versículo 6. Pode ler alguém para nós? O que é essa pratinha aí? Você sabe o que significa? Tem alguma que está escrito corrente ou corda de prata? Cordão de prata. É a correntinha de prata, a cordinha. Irmão, tome cuidado. Antes que arrebente. Esteja observando. Cuidado, meu querido. Cuidado. Preste atenção às mulheres aqui. Você sabia? Vamos ler Salmo capítulo 2, versículo 3. Esse negócio aqui é maravilhoso. Salmo capítulo 2, versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Você sabe o que está falando aqui? Aqui essa palavra está logicamente falando da vitória de Jesus. Nos trazendo para uma liberdade. Agora, quero falar uma notícia boa para os casados aqui. Que no dia em que você aceitou Jesus, a sua vida se transformou. Vocês lembram desse corinho que nós cantamos quarta-feira? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora? Agora sou feliz, agora vivo bem. Com quem? Com Jesus e meus irmãos. Agora, traduzindo esse canto para você. Desde o dia em que casei, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem, com a pastora e com os meus irmãos. Você pode cantar aí olhando para sua esposa? Aqui, meu irmão, a corda não pode afrouxar, não. Ali está falando de Jesus libertar as pessoas. Agora, no dia que você casou, meu filho, você virou escravo da sua esposa. Esposa, você virou escravo do seu marido. E não pode afrouxar. Eu já vi mulher falar, pastor, se eu der folga para esse homem, o senhor não sabe onde é que ele chega. E é verdade. Nós não podemos afrouxar. E diga-me os homens, se afrouxar, até um vai dizer, pastor do céu. O senhor não imagina. Irmão, preste atenção numa coisa. Se você der liberdade excessiva, você já viu aquele homem que começa com muita brincadeirinha com as irmãs? A esposa tem que chegar e dar um puxão. Nossa, gente, eu me lembrei de um negócio tremendo, mas tremendo. Eu não consegui salvar esse vídeo, mas tinha o rapaz que estava lá dentro do curral com um boi, e o boi olhando para ele. Só que ele tinha laçado o boi aqui. Ele pegou com uma corda assim, ó, numa distância daqui lá, ele fez apenas assim na corda e jogou. E a corda foi, pá, aqui no nariz. Ele fez um laço, não sei se vocês já viram isso. Coisa de mestre. Numa distância, agora o boi estava preso aqui e preso aqui com a mesma corda. Meu irmão, se você saber lidar com a palavra de Deus, você corta totalmente as liberdades que não pode haver. Você tem que falar para sua mulher que o cabelo dela está lindão, está bonitão, mesmo que ela levantou. Você tem que olhar para sua mulher e falar, ei, mas você está uma onça. Aquelas onças lindona. Estou falando onça, irmão, no bom sentido, daquela forma física. A onça caça, a onça corre, ela está em forma física. Eu estou dizendo para você,
Não você chegar para a irmã e falar, nossa, você emagreceu, hein? Se uma mulher ouvir, irmão, essa frase. Então, a liberdade, a corda tem que estar firme. Ele dizendo, meu filho, aqui a corda não afrouxa e nem quebra não. Aqui a corda é firme. Isso tudo, irmãos, nós estamos precisando trabalhar muito. Mas muito dentro de nós. Veja bem, você tem que pegar cada uma dessas ilustrações e lembrar que Jesus usava isso. Quantas vezes você já disse para sua própria esposa que as mulheres têm uma grande educação e ela não? Aí eu me lembro do testemunho de um casal aqui da igreja. Vocês lembram que a gente sempre fala? Que o amigo chegou na porta da casa dele, bateu, a esposa veio atender e com uma educação, com uma voz, sabe aquela voz doce, super educada. Aí o amigo chegou depois, conversou com o irmão e falou, rapaz, mas sua esposa é educada, que mulher mansa, né? Que mulher, né? Educada, né? Aí ele olhou e disse assim para ela, meu filho, porque você não mora com ela, você não conhece a peça. Você está vendo como que a gente inverte? O que eu preciso, eu sei que nós temos uma natureza, irmão, que precisa ser amansada. As cordas também significa determinar a posse de uma propriedade. No Velho Testamento, a corda era usada através do quê? De lançar o cordel. Lançava-se o cordel. E aqui eu também quero trazer você para uma outra parte, que não é só tomar posse daquele território. Mas eu quero te lembrar de algo que nós podemos ver na própria vida do apóstolo Paulo, no momento em que ele estava em perigo com mais de 200 pessoas. A Bíblia diz que para o barco ser segurado, eles precisaram fazer algo. Primeiro, eles usavam as cordas para procurar saber qual era a profundidade em que o navio estava. Se estava em um lugar profundo ou se já estava próximo da terra. Quantos metros nós estamos? Para que o navio não batesse e se arrebentasse. Irmãos, nós precisamos estar medindo como que está o nosso casamento, se está indo de encontro a rochas e vai bater e vai se arrebentar. Nós temos que ter essa questão. Vocês lembram da âncora? A âncora, para que ela servia? Para travar o navio e ele permanecer no lugar. Mas a âncora, ela precisava ter o quê? A corda. E a corda era utilizada para quê? A corda tinha que ser. Não adiantava você ter uma âncora tremenda, boa, se você não tivesse umas cordas resistentes. Resistente. Eu sei que a maioria de nós aqui não tem mais jeito, irmão. É que esse barco aí que você tem que ir até a morte. Não deixe o barco bater no rochedo. Segura ele onde ele está. E aqui, como vocês falaram da maioria, falou de segurar as coisas. Nós, no nosso segundo momento, nós vamos falar, mostrando dentro da Bíblia, que verdadeiramente é o momento que você tem que parar o barco, segurar ele. Só que antes, eu gostaria muito que você ouvisse um áudio, porque não vai dar para passar o vídeo. Mas eu gostaria muito que você ouvisse o seguinte. Preste atenção no áudio. Nós vamos falar sobre 3 gerações. Eu gostaria que você me falasse qual é a sua geração e eu também disser qual é a minha geração. É isso aí, pastora. Graças a Deus, ela conseguiu o vídeo. Vamos lá. Volta que ficou baixo o som. Dá som aí, irmão Roberto. Por favor.
Está saindo bem baixinho. Oi? Você quer meu celular? Vamos lá. Irmão, o celular do pastor aqui, você não imagina. O celular é uma bênção. Esse celular é santo, ele funciona. Tá certo? Então vamos lá. Irmão, nós vamos falar de 3 gerações. Mas deixa o vídeo correndo para os irmãos, fica legal. Os irmãos terem mais ou menos uma ideia do que é que está acontecendo. Tá certo? Eu quero que você preste muita atenção. É um vídeo de 1 minuto. Depois nós vamos fazer uma oração. E nós vamos tomar um cafezinho, dar uma esticadinha e nós já voltamos, tá certo? Eu quero muito que você, nessa manhã, lembre-se do seguinte. A corda, ela não pode romper. E vou te dizer mais. Se a corda romper, haverá uma queda muito grande. Haverá desastres. E nós precisamos estar atento a isso. Eu queria nesta manhã perguntar para você. Ouça com atenção. Vamos lá, pastor. Nós estamos vivendo a terceira geração de evangélicos do Brasil. A primeira geração é dos nossos pais. Sabe como era a geração? O pastor vai dar uma palavra, mas vai ter uma musiquinha do mundo para agradar meus parentes, né? A gente vai fazer um churrasquinho em casa, claro, os irmãos da igreja estão convidados, mas embaixo, na parte de baixo da geladeira, tem umas 4, 5 escolzinhas que é para meu cunhado. Então você ia para as festas, churrasquinho de crente. E no churrasquinho de crente, tocava. Eram sem orelhas, quero que valorize. E daqui a pouco, e nessa loucura, junto. Calma, calma, porque veio a terceira geração, a última geração de crentes brasileiros. A primeira, tudo era Deus, a segunda, Deus e mais alguma coisa. Aí veio a nossa. Não precisamos de Deus. Para que o pastor dar uma palavra no aniversário da minha filha? Que mico. Para que cerimônia religiosa? Para quê? Que besteira é essa de consagrar carro? Para quê? Aí sabe o que Deus fez? Com muita educação ele diz, valeu, se virem aí sem mim. É por isso que há muitos anos não sai uma notícia no jornal de nossas igrejas. Em tal lugar um paralítico abandonou a cadeira e se levantou. Por isso que não sai mais notícias no final de nossos congressos, 145 batizados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós dizemos, Deus, não precisamos de ti. Deus disse, valeu. Faz o culto aí sem mim, canta o que vocês quiserem, cante no estilo que vocês quiserem, faça o que agrada a vocês. Valeu. Não precisam de mim, sou muito educado. Desculpa. É de chorar, não é? A gente pedir para Deus, para Ele gentilmente sair,
porque nós queremos fazer da nossa maneira. Casamento, irmãos, é ideia de Deus. Deus mandou você cuidar dessa mulher. Deus mandou você suportar ela. E eu quero nessa manhã trazer à tua memória. Qual das gerações nós somos? Tudo é Deus? Queremos Ele em tudo? Ou queremos Ele mais algumas coisas que Ele não aceita? Ou realmente já excluímos? Segura a mão da sua esposa. Coloque ela de pé, gentilmente. Espírito Santo, nos perdoa nessa manhã por termos excluído o Senhor da nossa vida. Senhor Jesus, abençoa esse casal, essa família, de uma maneira extraordinária. Traga a memória desse homem, que ele é uma corda e que precisa suportar as crises, suportar e amar a sua esposa. Estão unidos, Senhor, e não é por uma corda, Senhor, de violência, mas uma corda de amor. Traga a memória da sua esposa, traga a memória dessa mulher, meu Deus, que a vida dela santifica o próprio marido, que ela, ao cuidar do seu marido, ela está cuidando de ti, Senhor. Ela amando o seu marido, ela está amando a ti. Oh Espírito Santo, nós queremos consagrar o nosso casamento. Senhor, que tempo árduo e tempo difícil para o casamento. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero ser a primeira geração que foi dita, aquela geração que tudo é o Senhor. Que antes de responder para minha esposa, Pai, eu quero, Senhor Jesus, me lembrar que as palavras vão passar por Ti. Senhor, eu quero em cada ato me lembrar, Senhor, que eu estou, meu Pai, tratando com a Tua filha, tratando com a pessoa mais importante que o Senhor tem. Leva-nos, Senhor, a cada casal nesta manhã a buscar de volta a essência do amor, do verdadeiro amor. Meu irmão, o Senhor te abençoe, o Senhor abençoa teu casamento. Deus do meu coração, em Ti encontrei a salvação. Senhor, Tu és a salvação do casamento. Tua glória e majestade, ela se manifesta, meu Pai, através do casamento. quero sempre contemplar. O Senhor te abençoe, marido, o Senhor te abençoe. Esposa, o chamado do Senhor. Colocarmos um assunto em pauta. Eu gostaria de ter muito tempo, mas o nosso tempo é curto. Mas nós vamos falar de um assunto muito sério. Da onde que surge as raposinhas e outros animaizinhos que vão corroendo a corda até a corda romper.
A Bíblia diz que Jesus, eu não vou falar muito, porque senão começo a dar muita sugestão para vocês sobre o assunto. Mas o assunto é muito sério. Assunto é muito sério. As cordas, elas podem ser corroídas por traças, pode ou não pode? Se você deixar a umidade, ela vai apodrecendo. Então tomemos cuidado com algumas coisas que estão surgindo. Eu gostaria muito que você ouvisse esse áudio, você refletisse, porque nós, como a igreja, vamos ter que tomar posições. E posições, muitas vezes, que vão contra o mundo. Tá certo? O próprio Senhor Jesus disse, não podeis agradar a Deus ou servir a Deus e ao diabo. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã, enquanto a pastora está preparando lá, está pronto? Só o áudio. Oi? É do pastor dando uma palavra, ou pelo menos, vamos dizer assim, irmão, o negócio está meio complicado hoje, então dar esse nome de pastor é complicado, né? É o que está surgindo por aí, tá certo? Primeiro, nós aprendemos sobre puxar, e puxar, a corda serve para isso. Segundo, para prender, tá certo? Terceiro, para segurar, e significa mobilizar. E o quarto, para sustentar. A corda serve para essas 4 coisas. Tá? Hoje o meu celular tá certo? Tá melhor do que esses notebooks aí. Irmãos, uma das coisas que vocês vão prestar atenção, e que isso traz para nós uma grande reflexão, é que quando eu estava meditando sobre essas palavras, eu comecei a achar muita coisa na Bíblia. Por exemplo, quando se fala a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus precisou de algo para ele poder entrar em Jerusalém. Para que se cumprisse a palavra de Deus. Qual era? Jumentinho. Agora, a Bíblia fala que ele estava como? Ou pelo menos a mãe do jumentinho estava claramente como? Estava amarrada. Estava presa para estar no lugar certo e na hora. Por isso que nós precisamos saber que nós, irmãos, como casais, não temos mais aquela liberdade de ir para onde a gente quer e a hora que a gente quer. Ali estava aquele animalzinho, seguro por uma corda, para que o mestre pudesse entrar, e preste atenção, e ser glorificado, o povo receber, e dizer, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Ao ponto de que os religiosos pediram para que se calasse, e ele disse, se eles pararem de glorificar e de exaltar, as pedras vão fazer isso. Então eu quero que nesta manhã, você retorne o seu coração a isso. A pegar o seu coração e saber o seguinte, eu estou preso ao meu casamento por amor. São cordas de amor, irmãos. Não são cordas, tá certo? De violências, mas corda de amor. Quando você pega e você tem essa consciência de que você está preso no lugar certo, você casou. Nós vamos passar por crise, por situação difícil, e nós temos que saber que a corda, nós estamos presos um ao outro, de tal maneira que não existe, biblicamente, motivações para a gente querer destruir o nosso casamento ou sair daquele território. Jesus vai vir. Como que para aquele animalzinho, Jesus veio um dia e ele estava onde? No lugar certo, na hora certa, preparado, e ali estava sendo detido, tá certo? Por uma corda.
Utilize, seja inteligente nesta manhã. Busque saber disso, de estabelecer segurança para o seu casamento. Vamos escutar o áudio? Vamos lá? E vamos para mais uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta muito boa. Pastor, sou viúva há 10 anos. E namoro um rapaz e agora estou na igreja. E o meu pastor disse que eu tenho que casar. Só que, pastor, se eu casar com ele no papel, eu perco a minha pensão. Só que eu já moro com ele, moramos juntos. O que eu faço, pastor? Bom, vamos lá. É uma pergunta bastante interessante. Boa essa pergunta. Vamos lá. O que você tem que fazer? Bom, deixa eu ver se eu entendi a sua situação. Você é viúva, tem uma pensão muito boa, que eu vi ali o valor, é um valorzinho muito bom. Só que se você casar legalmente, você perde a sua pensão. Então você está amigada e seu pastor quer que você case para entrar em comunhão com a igreja e participar da Santa Ceia. Tá, entendi. Bom, acredito que você já deva ter procurado um advogado. O advogado deve ter te orientado de alguma forma e claramente que se você casar você perde a pensão. Mesmo na união estável, dá uma confirmada direitinho com ele. Bom, fora disso, perder a pensão por questão de registrar um documento e lavrar no cartório, eu não acho isso correto. O conselho que eu te dou é, chegue para o seu pastor e fale, pastor, o senhor me dá a pensão que eu recebo todo mês, do governo, o senhor me dá, aí eu cancelo ela e caso. Caso contrário, não faça isso, não vá casar. Você está morando junto com ele, vocês são marido e mulher. Se você casar, você perde sua pensão. Isso não tem nada a ver com comunhão com Deus, gente. Eu não sei de onde esses mestres, pseudos-mestres, tiram esses pensamentos. Eles têm a ideia de que uma pessoa que está amigada está em pecado diante de Deus. Eu não sei de onde eles tiram isso. Eu não consigo entender. Olha, gente, o casamento no civil logo, logo vai ser abolido. Vai prevalecer a lei da união estável. Passou de 2 anos junto e ficou agora como casado. Eu não sei... Por que misturar as coisas? Irmã, se a orientação do advogado é a perca da pensão porque casou, não case. Não perca a sua pensão. Não existe isso. Você vai perder a sua pensão, vai passar necessidade, porque um pseudo-intelectual religioso diz para você que você está em pecado. Você não está em pecado, minha irmã. Você não está em pecado. Quando Adão e Eva casaram, Deus falou o que para ele? Vai lá na rua, ali no Rio Tigre, na esquina ali, que tem um cartório, vai lá e registra que tem um querubim lá assinando. Ah, para, gente. Para, não existe isso. Não faça isso. Permaneça amigada, você está em comunhão com Deus. Fala aí, Gilberto. Não, mas você que vai responder agora aí. Vem cá, Gilberto, dá a sua palavra aqui. Agora, enquanto o Gilberto está chegando aqui, eu quero ouvir a sua opinião. Pode? Vem, Gilberto. A palavra está com vocês. Paz, irmãos. Bem, eu sempre comento com a Cristina, as igrejas têm um problema sério de ungir pastores da baciada que não sabem nem o que está falando. Ele esqueceu uma coisa, que a palavra de Deus nos diz para a gente ser sujeito à lei do nosso país. A lei do nosso país é para que vá e case. Essa é a lei. Não tem lei de união estável. A gente sabe que por aí tem união estável, mas não é a lei do país. A lei do país é para que se case no papel. E outra coisa que ele foi, para mim, não tenho medo nenhum de falar que ele foi muito ignorante, de falar de Adão e Eva, vai ali no cartório tal. Naquela época não tinha isso. Incrível. Não sei de onde que ele arrumou essas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, ouvir, e tirar suas conclusões. Graças a Deus nós estamos numa igreja séria, onde se prega a verdade, e muitas das vezes a gente fica ouvindo coisas e fica fazendo uma doutrina dentro da gente. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Capítulo 7 de Romanos. Por favor.
Capítulo 7 de Romanos. Aqui mata. Não precisa mais texto. Não sabeis vós, irmão, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porquanto a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que se vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro homem, do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos fruto para Deus. Bom, se você for ver bem aqui, está falando claramente se o marido morreu, a mulher tem que fazer o quê? Casar. Casar, ué. Aí o cara pega lá, como o ser humano gosta, né? Quando puxa para nós, aí nós passa por cima da palavra de Deus para satisfazer os nossos desejos egoístas. Beleza. Agora vai lá em 1 Timóteo. Cinco. Primeiro Timóteo 5. Não repreenda asperamente os anciões, mas admoestai como os pais, aos jovens como os irmãos. As mulheres idosas como mãe, as moças como irmã e toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e preserve e persevere de noite em dia em rogos, em orações. Mas o que vive em deleites, vivendo, está morta. Fechou? Fechou, velho. Só isso. Quem mais? Quem mais tem algo para falar? Irmãos, exatamente. A questão que você tem que tomar cuidado, muito cuidado. Nós aqui tomamos cuidado de não querer falar para você, você não deve ouvir mensagens de outros pastores. A gente não faz isso. Vocês podem ver durante esse tempo todo. Agora tem um problema. Se você comer comida estragada, então, o que eu aconselho você? A você tomar muito cuidado, ler a Bíblia todos os dias e praticá-la. Praticar. Agora eu vou falar de uma experiência nossa, aqui da igreja. Alguns anos atrás surgiu um casal, eles tinham sido casados e a mulher tinha uma pensão, tá certo? E aí um dos pastores aqui da igreja me procurou e falou, pastor, eles precisam se casar, mas se ela casar, ela vai perder a pensão. Aí, irmãos, entraram com essa história de união estável, não é? Eu fui no cartório, pessoalmente, cheguei lá, conversei com o escrivão, o responsável, e disse, eu estou com um problema, preciso resolver esse negócio. Ela vai perder mesmo a pensão? Ele falou, vai. Aí ele pegou e falou assim, agora pastor, é o seguinte, por que não faz o contrato, que é a união estável? Contrato, irmãos, presta atenção. União estável é um contrato. Eu falei, como funciona? Ele me explicou tudo direitinho. Tudo direitinho. Só que aí eu fiz uma pergunta para ele.
Falei, você está me falando do contrato, agora eu quero saber se é casamento. Ele falou, não, casamento é outra coisa. Eu conversando com ele, olho a olho, ele me explicando. Por que você acha que tem essa briga lá no Congresso de querer, presta atenção, oficializar casamento de homossexuais e de mulheres lésbicas? E é uma briga que você não imagina. Eles querem de todo jeito, não é união estável, irmão. O que eles querem é casar. Por quê? Porque a lei do nosso país rege, e isso é em todo mundo, não é só aqui, que casamento é homem e mulher, família. Preste atenção no que esse pastor aí, ele acabou de falar. Ele está querendo mudar aquilo que a Bíblia diz. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, pegar-se a sua. Olha, quando Adão morreu, Adão casou, realmente quem fez a cerimônia foi Deus. E aí, meus irmãos, naquela época não existia isso daqui. Mateus, capítulo 1. Não existia a escrita, não existia isso daqui, ó. Mateus capítulo 1. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para os judeus isso aqui é a coisa mais importante que existe. Para mim e para você, nós lemos isso daqui por obrigação. Para o judeu não. Para o judeu isso daqui é a coisa mais importante. Até hoje na vida deles. 6.000 anos de existência. Eles querem saber a origem. E vai saber como? Através dos registros. Isso daqui é um registro, irmão. E você quer ver como que o negócio é bem registrado? Davi, ele pegou uma mulher que não era dele. Sim ou não? Sim ou não? Agora veja bem que a Bíblia deixou isso registrado. E depois de 950 anos, aqui no capítulo 1, depois de passar 950 anos, olha o que está no versículo agora que você vai ler comigo. No versículo 5. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de... Não tem jeito de apagar. Foi registrado no cartório hebraico 950 anos antes dessa passagem. Mas Deus continua repetindo, aquela mulher era a esposa de Urias, está lá no cartório. Então nós precisamos tomar cuidado com essas mudanças. Cuidado com uma corda para ela não estourar, porque ela vai esticar. E não esticar essas mudanças. Não querem mais colocar na carteirinha sua pai Dimas, mãe Estélia. Não querem mais colocar. E a igreja está engolindo tudo. Estamos indo, não tem nada a ver. Você não está nem aí para esses assuntos. Só que a Bíblia diz que quando verdes abominação no lugar santo. Abominação no lugar santo. Onde que é o lugar santo? Seu casamento. Vai lá em Hebreus capítulo 13. Seja o mais honrado de todo o matrimônio. E qual é o matrimônio? O que diz Jesus? Vem para cá. Mateus. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 19. Versículo 2. E seguiram-no grande multidões e curou-os ali. E Jesus aproveitou essa grande multidão, sabe para quê? Para dar um ensinamento. Porque chegou no versículo 3 os fariseus, tentando ele. Olha, tentando, você e eu vai ser tentado. No que? Na questão do casamento. Ó, estão tentando Jesus, muito mais eu e você. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus disse, olha, vai lá em Gênesis. Esse pastor deve estar endemoniado, não está não? Ou ele não conhece a Bíblia. Porque foi ou não foi registrado no cartório o casamento de Adão? Foi ou não foi? Tem um registro maior do que a Bíblia? Está registrado aqui, irmão.
Não tem como ser mudado esse negócio. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E aí ele diz, ó, deixará o homem. Ele está falando do homem. Olha como Jesus está ensinando, como que é casamento. E vão se unir. O homem, ele vai deixar o pai e a mamãe. Por isso que eu falo, ó, casou, cai fora. Mateus e Taila, vai! Não tem Dona Ângela, não tem Lafayette, não tem pastor Walter, não tem pastor Eusênia, é os dois. Ou estão passando por uma pindaíba. A gente de longe olha por eles, abençoa, e se puder ajudar, mas lá. Ah, mas é que o Mateus me respondeu mal. Bem feito, deveria ter pensado antes. Ah, mas é que a Taila está... Problema dele, ele escolheu. Se virem vocês dois aí. Esse negócio de pai e mãe, rapaz, bota para correr. Casou? Aqui não. Eu e a pastora agora está igual Adão e Eva, meu filho. Acabou. Vai botar a palavra aqui. Senão nós perdemos o jardim do Éden. Você está entendendo? Depois nós falamos sobre isso outro dia. Mas voltando aqui. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Irmão, e outra coisa. É por isso que o Brasil está nessa safadeza. Aí você tem político que dá um jeitinho de enganar a lei. Vai fazer 10 anos que essa mulher está mamando. Essa mulher aí que ele falou, está mamando no governo. E está matando a sede do Deus dela, que é o ventre dela. Se ela quisesse ficar com a pensão dela, problema dela. O apóstolo Paulo diz, fica solteira, fica lá. Você está entendendo? Vivendo, vai trabalhar, rapaz. Aí, depois os nossos governantes políticos fazem as coisas erradas, eu e você fazemos o que? Amaldiçoamos eles, mas eles aprendem conosco essa ser vergonhice. Irmão, se a pessoa está vindo para a igreja, ela tem que fazer o seguinte, ou ela serve a Deus, ou ela serve a riqueza, aos demônios, se quer. Ninguém está obrigando ela. Agora, veja bem, por lei ela está, você está entendendo? Ela está entre a cruz e a espada, ela tem que escolher. Para e pensa, a mesma coisa, você. Opa, espera aí. Você tem que beber da sua fonte. E o que o rapaz do cartório falou para mim, e você pode ir lá e conversar com ele. Casamento é casamento. Acabou. Então, irmãos, nesta manhã, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Tome cuidado. Virão novas tentativas de destruir o casamento. E você precisa ter. A Bíblia diz que essa mulher está fornicando, sim ou não? Porque ela está fora do? E os fornicadores herdarão o reino do céu? Por favor, me traga a memória onde está escrito isso daí na Bíblia para a gente selar. Lembra aí? Oi? Efésios capítulo 5, abre aí. Fornicação é relacionamento fora do casamento. Agora veja bem, se casamento não fosse registrado, não estaria registrado o casamento de Davi, não estaria registrado o casamento de tantos outros que você não leu livros fora da Bíblia aqui, que são livros que constam a genealogia, tudo bem registradinho. Efésios capítulo 5. Olha, veja bem, deixa eu só chegar aqui que eu estou em Gálatas, Efésios, capítulo 5. No versículo 3, está dizendo, mas a prostituição. Em outras Bíblias está escrito como? Como? Imoralidade sexual. A Bíblia diz claramente, observe bem, versículo 5. Que nenhum devasso, impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino dos céus. Queridos,
nós precisamos tomar cuidado. Oi? Exatamente. Na minha Bíblia está nenhum devasso, impuro. Esse impuro aí, em outras traduções, como fornicador. Você tem que se aprofundar. Eu quero terminar dizendo para você, esteja pronto. A corda vai esticar. Casamento é coisa séria. Que ela sustente o teu casamento. Essas cordas são cordas humanas. Que é você, seu esposo. Procure cuidar muito bem, zelar. E principalmente desses últimos ensinamentos. Não há motivos depois que se casou. E tomemos cuidado. Alguns meses atrás nós conversamos, eu e o Gilberto e o Roberto, e também acho que no culto de manhã nós falamos sobre isso na quarta-feira. Sobre o viajante. Alguns meses atrás. O viajante, irmãos, ele de vez em quando ele bate na porta de todos os casais. Você vai lembrar que Davi não discerniu o viajante que chegou. E aí a Bíblia diz que Davi fez um banquete. O banquete que Davi fez foi essa festa com Betseba, esse adultério. Cuidado com o viajante. Você lembra quando Satanás chegou lá em Jó perante Deus e Deus disse: de onde você está vindo, Satanás? E ele disse que ele estava vindo de onde? Ó, estou passeando pela terra, estou viajando pela terra. E aí bate na porta da nossa casa. E aí? Você pode se colocar de pé nessa manhã? Agora, esse viajante vai bater. Mas você e a sua esposa estará tão unidos, amarrados um ao outro, que não vai haver espaço para outras coisas a não ser a fidelidade. Abrace a sua esposa. Nessa manhã, lembre-se, com cordas humanas, esposa, prenda o seu marido. Marido, prenda a sua esposa. Não largue. Não separe. Lute pelo seu casamento. Lute por aquilo que Deus mais ama. A família. E lembre-se, o seu casamento precisa estar saudável. Senhor, são tempos árduos, difíceis, mas o Senhor prometeu que nesse tempo derramaria do seu Espírito sobre todos nós, e que nós seríamos cheios. A ordem é transbordar do Espírito. Senhor, toma as nossas vidas, que sejamos casais que resplandeçam a tua glória. Igreja, em nome de Jesus, lute pelo seu casamento, lute pela sua família e estabeleça os padrões divinos. Eu quero nesse momento pedir a você, igreja, que você faça a oração pelo seu casamento. Por tudo que você aprendeu nesta manhã, ter que trabalhar junto com a sua esposa, de vocês estar em sincronia com ela, de vocês poderem contar 1, 2, 3 juntos, de bater palmas no número 1, de no número 2 dar um salto, de no número 3 dar uma volta, de trabalharem sincronizados, de você, marido, sentir as dores da sua esposa, sentir a tristeza que ela está passando, que ela está enfrentando. Marido, de você abrir mão
abrir mão de tudo e fazer essa mulher feliz. Mulher, você renunciar a si mesmo e servir o seu marido como a igreja serve a Cristo, aleluia. Amado Espírito de Deus, zelemos pelo nosso casamento, aleluia, aleluia, aleluia. Trata, Espírito Santo, restaura-me nesta manhã. Ele tem ciúme de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Seja abençoada, igreja. Quando O Senhor te uniu, o Senhor vos une. Vocês já não são dois, mas são um. Da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes. Senhor, abençoa esse casal. Deus, começa a fluir dessa manhã o teu amor, Senhor. E o teu amor vai envolvendo eles ao ponto dos seus filhos e filhas, genros e noras, netos e netas serem envolvidos e vermos uma geração que ama, Senhor, e respeita o casamento e zela por ele. Senhor, começa a liberar cura, cura, cura. Que saiamos aqui nesta manhã levando cura para esta sociedade, trazendo de volta, Senhor Jesus, o amor pela tua palavra, o amor pelas tuas obras. Esse casamento, meu casamento, é a obra das tuas mãos, Senhor. Estamos unidos por cordas humanas, cordas de amor. E não há espaço, meu Deus, para o destruidor, para o diabo. Só há espaço para ti, Espírito Santo. Só há espaço para ti. Senhor, nós resistimos ao inimigo e ele foge de nós. Mas tu, Espírito Santo, os céus e a terra se encontram, coração é tomado. O Senhor te abençoe, igreja. O Senhor te dá saúde. O Senhor te renova e te fortalece. Quando eu me lembro que Ele me ama. Esposo, tenha coragem nessa hora. Abra os teus olhos e diga para tua esposa: o Senhor Jesus te ama, mas eu também te amo. E logo em seguida, a esposa, faça isso com toda a sinceridade. Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama. Aleluia. Ele Aleluia. Agora, o marido aí, faça uma confissão. Eu te amo tanto que eu vou te levar para almoçar. Vai, vai. Nem se for na varanda da nossa casa, mas eu vou te levar. Oh, meu querido, que o Senhor te abençoe. A graça de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo reine na tua vida desde agora e para sempre. E se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, e desde agora, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te fortaleça. À noite nós temos o culto normal em nome de Jesus.